Pessoal, boa tarde, bom dia e boa noite, certo? Hoje a gente terá uma aula sobre contos fantásticos, certo? Nas aulas anteriores, a gente aprendeu contos de fadas e iremos ainda ver alguns tipos de conto, certo? Vamos para o próximo slide. O conto, definição de conto, certo? Então, o que é o conto? O conto é um gênero literário da prosa de ficção, certo? Geralmente ela é mais enxuta, certo? Não vou entrar nessa questão da origem dela, vocês dão uma lida só para título de curiosidade. Mas é uma narrativa concisa, enxuta, não passa de 10 páginas, ok? Do mesmo modo, carrega o modelo tradicional da estrutura narrativa, divididas em apresentação, complicação, clímax e o desfecho, certo? Vamos ver agora no próximo slide. Bem, o conceito de... Nosso conceito aí de... Peraí, então, opa. Conto fantástico. Então, o que seria o conto fantástico ou conto de fantasia? Certo? Representa um gênero da literatura fantástica, o chamado realismo mágico, que ganhou muita força no século XX. Com origens no século XVII, contudo vigorou nos países latino-americanos a partir do século XX. Certo? Ele tem uma origem no século XVII, mas ele ganha força no século XX. Certo? Com grandes escritores que fez esse tipo de contos. Né? Aqui no Brasil, Lígia Fagundes Telles, por exemplo, como forma de denunciar a realidade opressiva vivida pelos anos de ditadura, por exemplo, aqui no Brasil, certo? Então, o conto fantástico tem essa característica de pegar elementos da realidade, geralmente coisas simples da realidade, e torná-las fantásticas, mágicas. Vamos para o próximo slide. Bem, uma diferença clássica, né? O que distingue um conto fantástico dos outros é justamente a presença da magia, do místico, ok? Então é uma característica dos fantásticos, a qual ultrapassa notoriamente os limites humanos e a lógica. Então você não pode buscar uma lógica, algo que é nos limites do humano. Então são elementos sobrenaturais, sobre-humanos. Entretanto, no conto fantástico, como no modelo tradicional, prevalece a narrativa curta. Então esses textos, eles não passam de 10 páginas, composta de um único episódio, singular, representativa, centrada em um único acontecimento, então não tem uma sucessão de fatos, é apenas um acontecimento, com um número limitado de personagens, geralmente 2, 3 no máximo, certo? Então você só tem um elemento, né, que vai ser trabalhado em cima daquilo e poucos personagens. Vamos ver agora o próximo slide. Bem, 3 diferenças clássicas de um conto fantástico. Primeiro, é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo das personagens como um mundo de pessoas vivas e a hesitar entre uma explicação natural e uma explicação sobrenatural. Então, quem for ler um conto fantástico não pode estar pensando, não, isso aqui não é verdade. Gente, a intenção não é essa, certo? Geralmente, temos uma denúncia por trás disso aí, ok? Outro ponto, essa hesitação deve ser igualmente sentida por uma personagem. Desse modo, o papel do leitor é, por assim dizer, confiado a um único personagem. E, ao mesmo tempo, a hesitação se acha representada e se torna um dos temas da obra. Então, você tem um elemento, um rapaz está na sua casa e acontecem coisas estranhas, certo? Então, isso aí, quem vai dizer é o personagem. E, por fim, é importante que o leitor adote uma certa atitude com relação ao texto. Ele recusará tanto a interpretação alegórica quanto a interpretação poética, certo? Então, leia o texto tentando se envolver no texto, certo? Claro que existe um tom de verdade atrás, mas você precisa desconsiderar a realidade existente para entrar em uma nova realidade. Essa é uma das características do conto fantástico. Vamos ver o próximo slide? Temos um textozinho aqui chamado O Homem que Entrou pelo Cano. Eu quero que vocês leiam esse texto, certo? De forma devagar, veja os elementos que aparecem. Vou até sair aqui um pouquinho para você ver o texto, né? Dá uma pausa aí, dá uma lida no texto, ok? E depois eu quero que você
faça a sua interpretação. Veja o que é real e o que é mágico. E aí, na próxima aula, a gente debate, ok? Vamos ver o próximo slide, o último. Eu coloquei uma imagem aí justamente para você produzir um texto fantástico. Certo? Um guarda-roupa no meio da floresta. Isso são elementos fantásticos. O que é que sai desse guarda-roupa? Que mundos você vai entrar? Ok? Eu espero vocês na próxima aula com a resolução daquele conto O Homem que Entrou pelo Cano e essa produção aí. Ok? E agora eu quero as minhas palmas. Cadê minhas palmas? Obrigado pela presença de todos e até a próxima aula. Valeu!